Hao, Hao. Bem-vindos mais uma vez a uma live WhatsApp Inésia e desta feita dedicada à Ásia, à China, nomeadamente. E vou-vos contar, antes de apresentar a minha convidada de hoje, que foi muito engraçado e curioso, porque a Magda Lourenço, que já aqui está, foi minha aluna de mandarim há 10 anos atrás. E ao longo destes 10 anos, eu assim, ao longe, de quem espreita quase binóculo, ia acompanhando o percurso da Magda. Ia pensando assim, a Magda tem feito um percurso genial a lidar com o mercado chinês. Tenho que a convidar um dia destes para uma destas lives. E a maior das surpresas, na semana passada, encontramos num jantar da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa e a Magda, aleatoriamente, é sentada praticamente à minha frente numa mesa. Eu pensei, é agora. Gostei imenso de ver que tinha uma vizinha tão grande e tão boa para poder partilhar o jantar comigo e mais gostei de a convidar para poder estar aqui hoje connosco. Obrigada, Magda, porque logo prontamente me disse que sim e que queria vir aqui falar um bocadinho da sua experiência com Obrigada, o eu, mercado chinês. Isabel. Isto é verdade, não é? Foi há 10 anos que nós Sim, eu julgo que estamos. terá sido mais ou menos. Eu fui a Xangai a primeira vez em 2015, portanto, nós tivemos aulas antes, talvez 2012, 2014, é capaz de fazer aí 10 anos. E 2015. na altura era aquela loucura dos chineses. É E, verdade. e a Magda, que está agarrada à Remax, não é? Desde quando? Há 15 anos, vai fazer 16 no próximo ano, sim. Agarrou bem, como se diz, o touro pelos chifres. Nós temos que nos adaptar às oportunidades e ao mercado que temos. E na altura, e ainda hoje, o mercado chinês teve muito impacto na nossa economia, no nosso mercado imobiliário, e como é lógico, fez todo o sentido nós tentarmos adaptar tanto aos compradores, investidores, como também às necessidades dos nossos proprietários, não é? Hum. Ao fim e ao cabo é que temos que sempre pensar nisso. Sim, 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 mas não era para todos, porque eu lembro-me que na altura havia muitas pessoas a quererem agarrar o mercado chinês, mesmo havia pessoas que iam para o aeroporto, não era? A apanhar. Sim, há muitas apa- histórias, bocadinho de tudo. Funcionava, não é? Funcionou. Também, quer dizer, embora, como nós sabemos, o cliente chinês é um cliente muito específico, portanto, não deixa assim falar com qualquer pessoa que não conheça, não é? Ou que não seja de alguma forma direcionada. Hum. Tem características muito particulares, o que também eu aos poucos também aprendi a conhecer um pouco, não é? E que também me acho fantástica, são pessoas com uma cultura diferente, mas também muito curiosa, muito diferente e muito interessante ao mesmo tempo. E, Sim. e sim, e Hum. sim, foi realmente foi muito intenso, digamos assim, durante alguns anos e muito interessante. E trabalhou-se no mercado internacional, como sempre, e também o chinês, claro. Como é que é? A pessoa entra no mercado imobiliário, né, na Remax, e este percurso destes 12 anos, não é? Que já está então, como é que 15. é, a pessoa pensar que eu tenho que ir vender a chineses porque são aqueles que estão a comprar, mas eu não falo o idioma e não conheço a cultura? E como é que uma pessoa faz para conseguir entrar? Como é que, quer dizer, sentar a contar segredos, não é? Mas a nível de experiência, o que é que isso trouxe, tipo, como É assim, experiência? claro, é importante, o princípio é sempre um bocadinho menos fácil, porque nós não estamos a par destes pormenores todos culturais da língua, mas depois aos poucos vamos aprendendo. Claro que, por exemplo, da minha parte, fez toda a diferença ter a Isabel também como professora na altura, porque não foi só a parte da comunicação e da linguagem, mas foi muito aqueles pormenores que falámos também nas nossas aulas que temos que dar atenção, que se calhar para nós, quem não sabe, olha e não acha que não tem qualquer importância, mas que na verdade tem. Hum, Isso fez toda a sim. diferença. É claro que depois é os contactos, é os restaurantes que nós costumamos ir. Eu, por exemplo, gosto de comida chinesa, não é? E eu sou muito comunicativa, isso também tem muita importância. Nós falarmos com as pessoas, não termos receio, mesmo os próprios proprietários na altura de cliente de restaurantes, falarmos com eles e de certa forma fomos criando algumas sinergias, algumas parcerias.
a transparência é muito importante e eles aos poucos começam a confiar em nós. Qualquer E depois, cliente. é verdade, e quando se apanha um cliente bom chinês, eles depois dizem aos tios, aos primos, aos amigos, aquilo é um passar-palavra incrível. Eu tive uma situação há uns anos atrás que nunca mais me esqueci, porque pronto, para mim tocou-me. Um casal chinês que pela primeira vez há uns anos apareceu por causa de uma casa que eu tinha para vender em Chelas, um apartamento simples, um T3, nem de valores muito elevados. E eles, na altura, eu tratei tudo o processo bancário, a aquisição, eles compraram a casa, pronto. E ficaram realmente muito satisfeitos e perceberam a forma como eu trabalhava e lidava. E a partir daí, tudo o que foi de aquisição de imóveis, eles não compravam sem eu ver comigo. Inclusive, depois compraram um imóvel muito grande ali junto ao Marquês de Pombal, que não estava à venda na Remax, mas fizeram questão de que eu fosse lá com eles e não compraram sem eu dar o ok e ver a documentação toda e portanto, e dar luz verde, para que eles comprassem a aquisição. E isso diz tudo, não é? É a confiança. Sim, diz tudo, é confiança. E é um elo que para os chineses é difícil de estabelecer, mas uma vez estabelecido também normalmente não se quebra. Sim, 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 É, sim. é muito engraçado. É. E agora estava aí a olhar e estava aqui a pensar, LTS Xangai, porque depois, quer dizer, é que a Magda tem feito os passos todos, tem seguido o processo todo como se deve fazer, não é? Tem tido a coragem também, que também é preciso coragem, da pessoa depois pensar, e agora, conte-me lá, o que é isso, LPS Xangai, que aí está atrás? Então é Luxury Property Show. Mais exatamente, é um dos maiores eventos que existe na Ásia, direcionado para compradores e investidores chineses. Estamos a falar de cerca de 140 stands, com mais de 6 mil visitantes, e estamos a falar de visitantes convidados, que esta é uma das grandes diferenças. Ou seja, isto é uma feira do imobiliário, digamos assim, internacional, mas que os visitantes, portanto, não é aberto ao público. Todos os visitantes que vão, de alguma forma, foram convidados, foram selecionados e, portanto, já estão qualificados. Isso faz toda a diferença. Porque é um cliente que está direcionado, não é? Que de alguma forma já vai à procura de algum tipo de propriedade. Depois é realmente um risco, pronto. Estamos a falar em Xangai, portanto, estamos a falar de um voo bastante longo, de um país diferente ao nosso, e também e é um investimento, mas que eu é a segunda vez que o faço. Como eu disse, eu acho que fui em 2015 a primeira vez, fomos um grupo mais pequeno e foi muito interessante, foi muito enriquecedora. Fomos um grupo mais pequeno e, portanto, também foi muito mais trabalhoso, não é? Porque foram muitos clientes que nós tínhamos diariamente, aquilo são 3 dias de feira, e, portanto, mas foi fantástico pelos contactos e negócios e parcerias que temos e que ainda hoje algumas parcerias existem. E agora vamos voltar ao mesmo evento, portanto, segundo sei, de uma forma um bocadinho diferente, porque também já houve uma evolução nestes últimos anos, portanto, a comunicação está um pouco mais fácil em termos do inglês, mas nós também temos tradutores, levamos um advogado connosco para que nos possa dar assistência jurídica na questão de todos os pormenores dos vistos e outros mais que possam existir dos próprios clientes, portanto, para que nada fique ao acaso. Portanto, nós queremos os clientes bem informados, e que possam vir a Portugal, que possam comprar cá, que possam investir cá, que venham ao nosso país, que visitem. Acho que é uma grande mais-valia. Sim, sem dúvida. Aliás, eu acho que isso é mesmo o caminho certo. Sempre, ao longo das minhas formações, vou sempre dizendo aos meus formandos que o ideal é lá ir. E não havia muitas feiras de um circuito de exportação da China para fora. Era sempre o mundo inteiro a lá ir Claro. comprar. Agora estão a começar a fazer o contrário. Já há também, inclusivamente, o que estão a fazer aqui reflexo, já há, inclusivamente, algumas feiras, não bastantes, há mais uma feira de import, de export,
Uhum. que é uma feira direcionada para estrangeiros. E essa feira é o caminho ideal, é o caminho certo para as pessoas que têm propriedades aqui em Portugal, que tenham negócios simpáticos na área do imobiliário, terem uma presença na China diretamente, não é? Com um mercado altamente qualificado, exclusivo, e as pessoas que lá vão são de certeza chineses com uma capacidade de Exato. investimento bastante boa, estão interessados em fazer investimentos. Sim, isso eu acho que é a grande diferença. Inclusivamente, nós até já tínhamos falado, eu até tinha dito à Magda, e isto até é público, que ao longo destes anos muitas pessoas vêm ter comigo para querem arranjar clientes chineses. E na realidade é um público muito atrativo, porque um cliente desses descaptado é praticamente garantia de vir outro a seguir, agarrado a ele. Tem essa noção? Tenho. Eu tenho alguns clientes chineses que já trabalham comigo há alguns anos e que já me recomendaram a outros. Depois também tenho parceiros, portanto, que trabalham cá ou que trabalham lá e, portanto, que também direcionam, quando às vezes precisam de investir ou comprar um imóvel. Ou, há muitos que também gostam de ter cá uma casa porque querem os filhos cá estudar nas nossas Uhum. escolas internacionais. Portanto, há aqui uma vertente muito, muito interessante. E por outro lado, a confiança sempre. O Sim, máximo de transparência possível, não pode haver uma vírgula de dúvidas. Eu sim. acho que o pormenor interessante, e a Isabel deve saber isto, provavelmente até melhor que eu. Eu, quando faço uma visita com um cliente que seja chinês e que se ele me pergunta, por exemplo, uma área da casa, e se a casa, por exemplo, tem 119 metros quadrados, nós às vezes portugueses temos a tendência a dizer tem 120. Eu não posso fazer isso a um cliente chinês. Eu não posso arredondar. Portanto, é 119, é 119. E se for 119,5, é 119,5. Porque isso é o suficiente para lhes criar desconfiança ou desconforto. Lá está, são pequenos pormenores, mas que fazem sentido. Na realidade, fazem sentido. Sim. E alguma vez sentiu na pele aquelas questões das superstições deles? Já. Muito. Um- Há muitos pormenores interessantes nas visitas. Por exemplo, agora já me habituei, não é? E também já são muitos anos, mas, por exemplo, a primeira coisa, normalmente eu tento que os proprietários não estejam, por exemplo, se for habitação, claro, pode ser escritório ou outro tipo de comércio, mas eu tento que os proprietários não estejam em casa, porque às vezes é um bocadinho. O cliente chinês está muito à vontade em casa. E já me aconteceu, por exemplo, eles entram dentro de casa, querem ir na casa de banho, vão. E não Hum, pedem, não perguntam, não desaparecem de repente e estão na casa de banho. Ou então estão na sala e de repente sentam-se no sofá e está tudo bem, é perfeitamente normal, não é nada de mal, mas os proprietários que se não tiverem avisados, nós portugueses não reagimos muito bem com isso. E portanto é não. preciso prepará-los para que, alto, não se preocupe se eventualmente o senhor ou a senhora for à casa de banho, olha, não leva a mal, pronto, são questões culturais. E Hum, depois há aquela questão das portas. Vendi uma casa uma vez ali na Bela Vista, em que nós tínhamos a entrada da casa para a sala, só que por azar na direção da porta, do outro lado era a porta também que dava para o hall e que depois dava para os quartos. Aquilo não foi exatamente fácil por causa da ligação das portas, porque depois do outro lado era a casa de banho. hum, E há ali uma ligação, não foi fácil, tivemos que arranjar uns biombos e direcionar depois a luz de outra maneira, que depois, pronto, foi ali uma situação que se resolveu. sim, 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 é verdade. sim. Imagino que o Feng Shui, Já para não falar nos quartos andares, não é? depois os quartos Os andares, quartos, os números 4 os números 4, os é números 4, complicado. né? Casas números 4, não é? O É prédio número número de 4. porta, é muito complicado. Os 4 é sempre um E eles calcanhar. aí dizem ou nota que ficam assim meios e não dizem nada? Eles dizem logo que não Não, querem. às vezes dizem, é assim, eu agora já opto por dizer realmente as coisas todas antes, ou Uhum. preparar, porque há clientes mais supersticiosos que outros, e portanto há uns que até nem sequer vale a pena lá irem, porque Pois não, não querem, não, não gostam, não aceitam, e está não vão tudo bem, temos comprar. que respeitar as tradições.
Há outros que já são mais acessíveis, então eventualmente se o imóvel lhes interessar, podem eventualmente ponderar essa situação. Mas já me aconteceu alguns que chegam à porta, chegam, olham para o prédio e o próprio prédio, se estiver direcionado para um lado ou numa esquina, alguma coisa, eles nem sequer entram no prédio. Uhum, Bom, uhum. mas é uma questão de respeitar e conhecer as tradições e seguir em frente, pronto. Mas é interessante, É muito interessante. O choque cultural muitas vezes deixa-nos tipo. Eu acho imensa piada as diferenças culturais. imensas. Há imensas e mesmo eles também têm grandes choques connosco, não é? Claro, Têm grandes choques. muitos mesmo. Que tipo de imóvel é que anda à procura para levar para essa feira? Que já está quase. Dia 8, quando é que se vai embora? Verdade, eu vou dia 5. Uhum, Como nós temos uma viagem que é quase 24 horas, não é? é. Portanto, é longa. Vamos dia 5 para depois termos tempo de preparar as coisinhas todas atempadamente e entre 8 e 10 temos o evento. O que é que eu estou à procura? Estou à procura de imóveis, talvez um pouquinho de uma gama, vá, digamos, média alta, Uhum, porque esta feira supostamente é uma feira de imobiliário de luxo. É claro que os chineses, temos vários vertentes de clientes chineses e de investidores. Portanto, uhum, tanto posso ter lá um cliente que se calhar procura, por exemplo, um hotel ou um supermercado, enfim, um tipo de um negócio, digamos assim, como posso ter alguém que procura um armazém, um escritório, apenas como rentabilidade, porque aqui o nome certo é mesmo a preocupação da rentabilidade, ou seja, o negócio, não é? Para a maior parte deles é apenas um investimento e o que no final do negócio o que eles querem saber é qual é o retorno que vão ter daquela aquisição, uhum. daquele investimento. Portanto, de uma forma geral, realmente qualquer imóvel para mim é interessante, porque nós vamos ter vários tipos de clientes, mas tudo o que for escritórios, lojas, serviços, de uma forma geral, interessa-me bastante. A habitação também, porque, por exemplo, já tive várias situações de clientes que, por exemplo, na linha de Cascais, me compraram moradias, porque querem que os filhos, estudem cá. Sim, Portanto, os temos americanos. exatamente. Uhum. Há muitas opções. Portanto, de certa forma, todos os imóveis para mim são importantes, todos os clientes são prioritários e qualquer coisa também estou sempre ao dispor para falar comigo e tentarmos fazer uma triagem, percebermos se faz sentido. De qualquer das formas, quer dizer, então, dia 5 por acaso também vou viajar com os meus filhos, vou passar 3 dias à Irlanda, a Dublin, é o mesmo dia isto. E é Ai, é interessante, maravilhoso. daqui a 3 semanas, o que é necessário já agora, que as pessoas que nos estão a ouvir, quem de Sim. repente aqui pensa, eu até tenho uma coisa que gostava de apresentar. O que é necessário a pessoa ter assim, pelo menos para não estar a perder tempo, não é? Porque também já não tem muito tempo, Magda, o que é que as pessoas têm que ter para poder ser um Ó, imóvel? Isabel, eu vou ser sincera, o ideal é que se calhar, se houvesse algumas fotos da propriedade, era o ideal, como é lógico, mas estamos a falar de fotografias profissionais. É claro que a maior parte das pessoas, principalmente as que não estão a pensar de imediato vender o seu imóvel, não têm isso preparado. Uhum, Mas eu tenho um fotógrafo profissional ao dispor que posso levar para a propriedade. Depois, toda a documentação, portanto, a parte processual faz falta, não é? Caderneta, certidões, mas lá está, mais uma vez, caso o cliente não tenha isso atualizado, eu também tenho uma equipa jurídica que poderá rapidamente tratar. Portanto, de certa forma, é claro que se o cliente tiver as coisas mínimas ao dispor, facilita, mas se não houver, eu também rapidamente consigo fazer frente a essa situação. Portanto, não é assim tão complicado. sim. O Nós mais estamos importante é mesmo contactarem-me. Sim, nós estamos aqui tenho aqui a comunicar aqui com as redes sociais e tenho aqui muitas vezes situações e que eu acho que aqui pode acontecer e também ficamos aqui já a dizer como é que isto se faz. Tenho aqui muitas pessoas que muitas vezes depois mandam mensagem para mim. Aquela pessoa com quem esteve, etc, etc. Ahm, eh,
vocês vão ver agora aqui, porque quem está a ver isto tem acesso também no imediato ao texto que está por cima deste vídeo, desta apresentação, onde vai ter os contactos direcionados para poderem contactar. Escusam de estar a enviar mensagem para mim diretamente e, portanto, isto acaba por ser para não perdermos muito tempo, não é? Aqui com as questões dos contactos e gera contacto, de maneira que tudo o que está aqui, a forma como vocês devem proceder vai ficar aqui toda escrita aqui associada aqui à live e ao vídeo que vocês podem ver e rever as vezes que quiserem. Magda, porquê que acha que, de certa forma, acha que há sempre estas questões dos chineses, não é? Do mercado chinês. Qual é a sua opinião? Já agora, a sua opinião é que o mercado chinês é um mercado que vai desaparecer, é um mercado que vai crescer? Qual é o motivo que acha que eles normalmente têm como principal para se estabelecer em Portugal? Ora bem, eu não acredito que desapareça. Tem havido algumas alterações, mas isso também, por exemplo, tem a ver com uma das situações que é a forma como é possível ou não retirar dinheiro da China. O Pois. cliente comprador, se tiver o dinheiro, por exemplo, em Hong Kong, é muito mais fácil conseguir pôr o dinheiro em Portugal. Mas, por exemplo, se estiver noutras zonas da China, provavelmente já é muito mais complicado, não é? A Isabel sabe, há o limite, portanto, isso é uma das limitações. Mas, de certa forma, há muitos que conseguem e têm essa situação de alguma forma resolvida, portanto, não é assim tão complicado. No ano passado vendiam uma moradia em Oeiras e o cliente é chinês, mas está a trabalhar também na Algéria e, portanto, Hum. tem dinheiro, portanto, Há sempre. há sempre soluções. Agora, o mercado português para os chineses continua a ser interessante. O Golden Visa mudou agora, pronto, mas não terminou a 100%. Portanto, há alternativas. Estamos agora a estudar porque há vários tipos de vistos diferentes e, portanto, continua a ser apelativo, não da mesma forma, de forma diferente, mas continua a ser apelativo. E depois há também, nós temos um país, e não preciso estar a vender o nosso país, mas a verdade é que, por exemplo, a segurança que nós temos no nosso país é difícil de encontrar noutros países. Sim, sim. Não é fácil. Depois temos realmente o tempo, a simpatia das pessoas, quase toda a gente fala inglês, as escolas internacionais. Há várias opções que para o cliente chinês e para qualquer cliente internacional é muito apelativo Portugal. Além de nós termos uma rentabilidade também simpática na maior parte dos imóveis, alguns mais, outros menos, mas de uma forma média, nós temos imóveis com boa rentabilidade. E depois temos a questão dos impostos, que depois aí já tem a ver com determinadas, pode ser chinês ou não, portanto, há alguns benefícios, digamos assim. Portanto, há uma panóplia de opções que, de certa forma, continua a ser muito, muito interessante. Eu Uhum. posso dar o exemplo, eu já fiz, se não me engano, 12 ou 13 países diferentes, sempre no mercado internacional, com feiras. A China é a segunda vez e continua a ser um dos maiores clientes e que continua a manter a procura em Portugal, portanto, não E acredito que sim, tanto. a China está, acho que o ano passado, em 2022, este ano ainda não se sabe, porque ainda não fechou, mas em 2022 foi o quinto maior investidor em termos gerais em Portugal, que é muito bom. Acho que o primeiro é o Brasil, se não por aí. Mas aqui o quinto, e acho que o primeiro a nível de investimento imobiliário. Não sei se estou a dizer, mas segundo li há pouco tempo nos Nós negócios. temos chineses, americanos, franceses, brasileiros, angolanos também. E depois temos outros países da Europa que aos poucos também se vão. Por exemplo, nós, Interessante. no ano passado, eu o ano passado estive presente em Montreux, portanto na Suíça, e fomos a Londres também correu muito bem. Muitos clientes à procura, lá está, há sempre procura, o que é bom. É bom, isso é bom, é mesmo o que nós Bom, queremos também. tá, Também porque Portugal, na realidade, viveu muito também do investimento imobiliário estrangeiro. claro, e faz falta. E faz falta, e faz Eu falta. acho que sim, eu acho que sim. Magda, olha, gostei imenso.
parabéns pelo seu percurso, Obrigada. por aquilo que eu vou assistindo, essa dinâmica, essa boa energia é fundamental, acreditarmos, não é? E continuarmos, nunca desistirmos, porque isto, como tudo na vida, há sempre altos e baixos, há sempre ondas de maré alta, maré baixa, e o fundamental é realmente Claro, nunca pararmos, nunca deixarmos, porque normalmente a pessoa consegue. baixar os braços, exatamente, Ok. exatamente. Parabéns mais uma vez, que corra super bem a viagem, que Obrigada. venda todas as propriedades que vai levar. E olha, Espero que sim. se precisar de alguma coisa, não hesite em contactar-me na altura também, porque tenho lá vários contactos, alguns contactos bons, tenho lá alguns contactos bons em Xangai. Certo. O que for preciso, alguma situação. Sim, é bom termos contactos, nunca sabemos, estamos noutro país e é normal. Nós vamos levar, pronto, uma equipa preparada, mas como é lógico, estamos sempre disponíveis para. Nunca se sabe o que é que vai acontecer. Sim, sim, não, Vai qualquer correr tudo coisa bem, vai correr tudo está. bem. Sim, vai, Tenho a vai. certeza disso e mais uma vez vai ser uma feira com bons resultados. Tenho a certeza. Bons Também resultados. tenho a certeza mesmo, porque eles quando vão às feiras, eles vão para comprar. Nós vamos muitas vezes para passear, mas eles vão para comprar. Não, a Feira do Imobiliário em Lisboa, portanto, o Salão Imobiliário de Lisboa não tem nada a ver com estas feiras lá fora, porque realmente o cliente está muito direcionado, está mesmo comprador e está Uhum. qualificado. E é Pois, por isso que nós lá vamos. pois. E faz muito bem. Um dia também, olha, um dia aí disse consigo, mais que não seja para ir passear, para Xangai, de uma Uma forma ótima ligeira. ideia. Isabel, também aproveito para agradecer esta oportunidade. Já nos conhecemos há alguns anos, eu também tenho visto o seu percurso, que é também excelente. É uma Obrigada. pessoa muito boa, porque é uma pessoa realmente com sensibilidade, e isso é muito importante, na minha opinião, para um professor. É muito sensível ao aluno e, portanto, tem uma maneira muito boa e muito especial de transmitir os seus conhecimentos. Agradeço-lhe mais uma vez o convite e quem sabe irmos um dia a Xangai, as Quem duas. sabe, quem sabe, quem sabe. Obrigada, Magda. Tudo a correr bem. Obrigada, um beijinho e mais uma vez muito obrigada. Obrigada. E desejo a todos os outros um resto de boa noite e agarrem nas vossas propriedades, aquelas que estão paradas, a que não conseguem vender no mercado nacional e atirem-nas para o mercado internacional, aqui com a Magda Lourenço. Até à próxima semana. Obrigada.